Fechado. Isso. Espírito Santo, eu quero te agradecer por tua presença. Quero te agradecer, Jesus, pela tua graça. Eu quero pedir ao Senhor e autorizar que o Senhor continue operando, Deus, neste ambiente. Nós autorizamos, Deus, o Senhor a falar conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Nós nos colocamos agora diante do Senhor. Eu quero, Deus, pedir para o Senhor cobrir a vida de cada um dos teus jovens aqui agora. Guarda, Deus, a mente, a alma, o corpo, o espírito e o nosso coração. Sim, Deus, continue guardando o nosso coração no Senhor. É a oração que eu faço, Deus, repreendendo agora todo espírito de distração, todo espírito, Deus, de ansiedade, angústia, desespero. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos este ambiente agora selado, Deus, com a tua graça, com a tua presença e com a tua misericórdia. É a oração que nós fazemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Filipenses 4:6. Isso. Na King James. Isso, tá certinho. Nós vamos ler até o 8. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso e a vossa mente em Cristo. Novamente, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso e a vossa em Cristo Jesus. O último, o 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Dá um glória grandão e senta aí. Gente, esse mês nós estamos com qual tema mesmo? Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Eu acabei de ler ali em Filipenses 4:7, que diz assim, que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o nosso coração. Só que antes de falar que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardaria o nosso coração, rapidinho, pronto, olha a calmaria, pronto. Diz que antes de falar que a paz de Deus guardaria o nosso coração, fala um pouco sobre ansiedade. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre a ansiedade. Gente, antes eu queria deixar bem claro para vocês o porquê que nós estamos tanto tocando no assunto sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Quando nós vamos ler o versículo lá de Provérbios que fala sobre tudo que deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele vêm as fontes da vida. Entenda uma coisa, quando ele diz sobre tudo, entende-se que além de tudo, acima de tudo, com maior diligência, com maior cuidado, o que você mais tem que guardar na sua vida é o seu coração. Só que quando ele fala pra gente guardar o nosso coração, ele não tá falando sobre contatinho, sobre você não deixar bailar com o seu coração, igual a gente teve o último vídeo, que eu tenho certeza que você não vai deixar ninguém dançar com o seu coração, né? Não é só sobre isso, não é só sobre a área emocional. Quando nós lemos coração na Bíblia, nós entendemos um pouco sobre mente. Então, o que aquele versículo está querendo dizer é sobre tudo que você deve guardar, guarde a vossa mente, porque dela procede as fontes da vida. Entenda uma coisa, se alguma pessoa tiver acesso à sua mente o suficiente para adulterar a fonte da vida, pode ter muita chance daí agora começar a ser fonte de morte. Porque na Bíblia não existe meio termo. Na Bíblia não existe meio vida, meio morte. Na Bíblia ou é fonte de vida ou é fonte de morte. Por que nós estamos falando tanto sobre você guardar a sua mente, sobre você guardar o seu coração, e nós temos tocado em tantos assuntos tão pertinentes para os jovens de hoje? Porque nós entendemos que se nós não tocarmos nesse assunto, o inferno vai fazer de tudo para pegar a sua mente, pegar o seu coração e transgredir ela para agora ser uma fonte de morte. Entenda, você só consegue ter vida com abundância, você só consegue ter pensamentos de vida, você só consegue ter ações de vida quando a sua mente está suficientemente guardada em Cristo, o suficiente para você produzir vida. Então entenda, a vida que há em você, obviamente espiritual, vem do Espírito, mas ela está totalmente aqui vinculada à nossa mente. E é por isso que eu te perguntar, você já teve algum ataque na sua mente? Alguma vez assim, fala, nossa, é feia, do nada. É um ataque mais leve, tem uns piores. Mas já teve aqueles ataques assim, do nada você está em casa e vê uns tantos de tem na sua cabeça e bum, e aí você fica horrível, você nem levanta mais da cama, você não consegue mandar mensagem para ninguém pedindo ajuda, e você fica uma semana arrastando, porque o inferno veio e contou uma mentirinha na sua cabeça que não tem nada a ver com a sua vida.
Só que o grande problema é, porque nós tanto caímos na cilada do inferno relacionada à nossa mente? Porque dela procede fonte de vida. Então entenda, hoje eu vou falar um pouco sobre ansiedade, mas eu não quero que depois você venha, pegue corte falso e fale que eu estou falando que ansiedade é mimimi. Não estou falando isso. Entenda, nós temos 3 níveis de ansiedade. Você entende que nós somos seres constituídos de corpo, alma e espírito. Se nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, toda e qualquer enfermidade ela pode atuar tanto no corpo, na alma e no espírito. Então entenda, antes de eu começar a pregar, para você não vier militar comigo depois, falando que eu estou falando que a ansiedade é, você não está precisando de Deus. Não estou falando isso. Porque nós temos 3 níveis. A primeira delas é a ansiedade no corpo. O que é ansiedade no corpo? É quando está faltando hormônio no você aí, está faltando dopamina, noradrenalina, serotonina, e aí você realmente fica com ansiedade corporal. Isso aí realmente você precisa de reposição hormonal, você precisa ir lá no médico, cuidar, tarará, tarará, mas realmente é algo corporal, não é nada que envolva o lado espiritual da coisa, você está entendendo? Inclusive, gente, tem um negócio que muita gente fica com ansiedade, a gente vai entender o porquê depois. E está muito relacionado principalmente rede social, pornografia, vícios e tudo que nós consumimos grandemente, que nós temos grandes níveis de dopamina. Entenda uma coisa, se seu nível de ansiedade não for espiritual e ela for corporal, pode ter um grande sentido. Quando nós fazemos algo por muito tempo, vício em cocaína, maconha, em cigarro, quando você vê muita série viciada em Netflix, viciada em Instagram, e existe sim vício em rede social, quando você é viciado em pornografia, entenda uma coisa, todas as vezes que você está consumindo esse tipo de material, está liberando um alto nível de dopamina no seu corpo, você entende? Eu não sei se sabe o que é dopamina, talvez nem eu saiba, não é importante você saber o que é dopamina. Mas ela libera um negócio no seu corpo muito alto. E aí quando você vai voltar para a vida real, para o dia a dia, quando você vem para um culto basicão eu digo em relação à dopamina liberada. Quando você vem para o dia a dia, quando você vai encontrar o seu namorado, a sua família, não existe mais aquele nível de dopamina que você tinha quando você ficava ali no Reels. E é por isso tanto que você quer viver a vida da Mirella, da Virgínia, de qualquer outro artista ou influenciador, porque nós ficamos bitolados naquilo. Isso aí é ansiedade corporal. Você vai lá repor os seus hormônios, você vai lá decidir com a dopamina. Hoje nós não iremos tratar de ansiedade corporal. Outra ansiedade que nós temos é ansiedade corpo-alma. Ansiedade emocional, que é quando, vamos supor, você está de luto, você vai fazer uma viagem, mês que vem você começa a ter ansiedade. Não está relacionado ao espiritual, está relacionado ao seu emocional. Shhh, aleluia, calmaria de novo. E por último, o ponto mais importante, onde eu vou começar a pregar, é sobre sai daí, espiritual. Gente, mais uma vez, eu não estou te falando que suas crises de ansiedade são mimimi, falta de Deus, não estou te falando nada disso, mas eu vou te dar alguns macetes hoje de como nós podemos lidar com as ansiedades que vêm de forma espiritual na nossa vida com o objetivo de nos paralisar. Combinado? Entendido? Ninguém vai cortar esse negócio e falar que eu estou falando coisa errada, que eu sou herege. Fechou. Se vocês cortarem, eu vou lá e corto esse pedaço e posto lá. Então, vamos lá. Lá em Filipenses 4, quando nós vamos começar a falar, ele diz que não ficais ansiosos por motivo algum. Diante da Bíblia, pode ficar com o celular assim. Diante da... Tirar? Tá verde, né? Tirei. Pronto. Quando nós vamos ler a Bíblia, ela nos diz que não ficais ansiosos por motivo algum. Diante da Bíblia, a ansiedade espiritual, não existe nenhum motivo, nenhuma desculpa que você vai chegar em mim depois do culto que vai me explicar o suficiente para você poder usar esses macetes que nós vamos falar aqui hoje. Então ele diz, não andais ansiosos por motivo algum. Entenda, não é só quem é fora da igreja que passa por crise de ansiedade. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui dentro, não estou falando daquelas crises que dá dor no peito, que você tem que ir para o hospital, mas sabe aquele dia que você está numa ansiedade, que você tem vontade de chorar e você não consegue ouvir ninguém, está naquele trem maluco, você está super preocupado, com um excesso de preocupação, com as coisas que vão acontecer na sua vida, seja ministerial, seja familiar, seja todas as áreas da sua vida. Quando nós temos esse tipo de ansiedade, entenda uma coisa, você não consegue fazer nada para Deus. Quando nós temos um nível de ansiedade, diz que Deus não opera na ansiedade. Deus ele não tem interesse de se manifestar em momentos que você está com ansiedade, em momentos que você está ansioso por algo. Por que Deus não se manifesta na sua ansiedade? Pensa comigo, você é super ansioso por algo que vai acontecer, e aí Deus vai lá e produz algo diante daquela ansiedade. Nós vamos entender que a nossa ansiedade ela é frutífera, e é uma grande mentira. A ansiedade espiritual, ela não produz frutos de vida, só produz frutos de morte. Então entenda, todas as vezes que você estiver ansioso, a mão de Deus não vai estar no negócio. Não, então quer dizer que toda vez que eu estou ansioso eu estou possesso? Não.
quer dizer que toda vez que você estiver ansioso, você está impedindo a manifestação de Deus na sua vida. Ele diz, não andei ansiosos por coisa alguma. Nós temos alguns motivos, claro, que nos trazem ansiedade ao extremo. E o primeiro deles é a grande preocupação de nós tentarmos agradar os outros. Você se considera uma pessoa exigente? Não, né? Se varrer o trem de um lado diferente, você já acha ruim. Gente, todos nós somos muito, muito, muito exigentes. Eu também acho que eu sou mais exigente ainda. Todos nós temos um nível de exigência que, se você for olhar, nenhum ser humano no mundo consegue se enquadrar no quadro de exigência que você quer que alguém entre. Ninguém vai adivinhar a sua mente, abençoado, para fazer a coisa do jeitinho que você quer que seja feito. O Samuel sofre comigo. Ele vai lavar a vasilha, eu quero que lava daquele jeitinho, esse. Entenda uma coisa, a exigência, ela produz nas pessoas um grande nível de ansiedade. Sabe por quê? Quando nós estamos na posição de agradar alguém, nós estamos tentando colocar na exigência da pessoa. O que é mais importante na sua vida? Um direcionamento do céu ou uma exigência da terra? Todas as vezes que você tentar entrar num lugar de agradar o próximo, principalmente um ser humano, que você não vai querer agradar um dog, né? Talvez. Você vai comprar um Whiskas e tudo mais. Mas toda vez que você entra num nível de tentar agradar um ser humano, um próximo, entenda, você vai falhar miseravelmente. Eu poderia dizer que é impossível você agradar em plenitude as exigências de um ser humano na Terra. Entenda uma coisa, você vai sempre estar suscetível a entrar num quadro de agradar as pessoas, enquanto você não tiver seu posicionamento completo em quem Deus já falou que você é. Sabe por quê? Quando nós não sabemos ainda quem nós somos e quem nós temos que realmente agradar, qualquer coisa que as pessoas falam, nós aceitamos. Se a pessoa fala que você é legalzinho, ela virou sua melhor amiga, poxa vida, me elogiou. Cara, entenda, a maior coisa que nós precisamos entender é verdadeiramente quem nós somos em Cristo, para que as exigências da pessoa, a gente só vai cumprir quando realmente bater com as exigências do céu. Sabe por quê? A maioria das vezes nós estamos andando na contramão daquilo que as pessoas têm exigido de nós. Se você não se preocupar em posicionar a vontade do céu na sua vida, você sempre vai começar a andar em contramão com a vontade de Deus. E isso vai te produzir ansiedade. Porque nós somos pessoas extremamente controladoras. E quando as coisas saem do nosso controle, pode saber que vai bater aquela crise. Todas as vezes que você estiver em casa e estiver pensando como você vai agradar 100% aquela pessoa que te deu uma lista de exigência, você vai começar a ficar ansioso. Porque você vai ver que é impossível fazer aquilo. Mas você quer, afinal, vai que fala mal de você. Cara, problemas. Não é ele que está sofrendo essa ansiedade, que você está lá no seu quarto, sofrendo, não consegue nem abrir a porta para chamar sua mãe. Sabe por quê? Nós temos que parar um pouco de preocupar tanto com as exigências do outro e preocupar um pouco com aquilo que nós temos vivido. Porque tentamos tanto enquadrar na vida do outro, tentamos tanto enquadrar no propósito do outro, viver o propósito do outro, que esquecemos que nós temos um propósito específico para a nossa vida. Entenda, todas as vezes que alguém te trouxer uma lista de exigência, cara, comece a duvidar. Sabe por que a exigência do seu melhor amigo, a exigência do seu discipulador, do seu discípulo, sabe qual que tem que ser? Caminhe de acordo com a exigência do céu. Entenda, todas as vezes que você se colocar como uma pessoa querendo agradar a outra, nós vamos possuir altos níveis de ansiedade. E aí que começa todo o problema. Que você tem vergonha de chegar na pessoa e falar que você não conseguiu cumprir aquela que ela te deu para fazer. Segundo grande passo que nos traz muitas ansiedades é quando nós estamos em um ambiente de incredulidade. Entenda uma coisa. A ansiedade ela pode ser um pouco resumida com uma falta de confiança plena de que Deus realmente vai fazer a coisa do jeitinho certo, na hora certa, da forma correta e quando realmente precisa ser feita. Porque, eu digo até dentro da igreja hoje, nós temos pessoas com crises de ansiedade espirituais. Por quê? Nós recebemos uma missão, a gente recebe algo a ser feito, mas a gente quer fazer com o nosso próprio braço. Tudo na sua vida, entenda, tudo, eu digo todas as áreas da sua vida, elas devem ser colocadas aos pés de Cristo para que Ele tenha total controle da situação. Sabe qual que é o grande problema? Às vezes a gente não está com a vida plenamente no centro da vontade de Deus e nós temos medo de quê? De realmente acontecer algo que não está no centro da vontade de Deus.
Então, cara, se você está nessa situação que você não está com a sua vida de 100% diante de Jesus, eu quero te convidar a você a colocar a sua vida 100%. Porque quando nós colocamos, independente de crise de ansiedades que venham, nós temos plena certeza de que acontecendo o que a gente quer ou o que a gente não quer, com toda a certeza do mundo, está acontecendo algo que o céu quer plenamente que aconteça na sua vida. Entenda algo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também esse é um dos grandes motivos de Deus não operar na sociedade. Porque quando você está no momento de ansiedade, você concorda comigo que você está com fé -2 naquilo que Cristo vai fazer na sua vida? Pode reparar, todas as vezes que você ficou ansioso por algo ou extremamente preocupado com algo, você não confiou que Cristo poderia fazer exatamente o que deveria ser feito. Eu não sei por que a gente se acha tão melhor que Jesus, tão melhor que o nosso próprio Criador, para tomar as coisas da mão dele e falar, deixa que eu resolvo. Todas as vezes que você tentar viver em independência espiritual, todas as vezes que você tentar viver sem o controle de Deus sobre a sua vida, você vai falhar miseravelmente mais uma vez. Porque, cara, a gente está na Terra, vamos botar aí, o mais velho que tem aqui é uns 70 anos de idade, não é? Tem ninguém mais velho de 70 não, tem? Ok. Vocês vão ver que você viveu 70 anos na Terra. Tem uns aí que viveu 15, 16, tem um que viveu, a Laurinha tem 8, 9, 10 anos na Terra. 20 anos, a média. Você acha que o Criador do universo sabe mais ou menos que você que viveu 20 aninhos? Com certeza sabe mais. Muito mais, muito mais. Se ele sabe muito mais, porque nós continuamos pegando as coisas e dizendo que nós conseguimos fazer da nossa forma certa. Todas as vezes que nós estamos em ansiedade, você concorda comigo que se você quer um resultado muito rápido? Quando nós entramos em crise de ansiedade, que nós queremos uma resposta rápida. Nós queremos que chegue rápido. Nós queremos que aconteça rápido. Meu Deus do céu, estou ansioso demais. Você quer que o negócio chegue rápido, mas entenda. Todas as vezes que você estiver em crise de ansiedade, ao invés de antecipar o que você queria tanto que chegasse, você está atrasando. Porque se você está tirando Deus do controle, entenda, o negócio vai prolongar muito mais. Porque você andou 2 passos para trás. Ana, mas eu não tenho controle quando a ansiedade vem sobre mim. Eu não tenho controle quando os meus pensamentos começam a voar alto. Eu não tenho controle quando eu começo a ficar extremamente preocupada com aquilo que vai acontecer. E aí que a gente tem grandes macetes para nos ajudar. Porque Paulo diz que não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplica e ações de graça. Antes de eu explicar um por um para vocês, eu queria te falar um pouco sobre aquele cara que estava lá no tanque de Betesda. Cara, a Bíblia diz que aquele homem estava paralítico há 38 anos. E aí diz que tinha um tanque, para quem não sabe a história, tinha um tanque e ao redor dele ficavam enfermos de todos os tipos. Ficavam cego, surdo, mudo, coxo, um de uma perna só, sem as 2 pernas, sem orelha, sem nariz, o que você imaginar. E aí dizia que em algum momento do dia vinha um anjo e agitava as águas, e o primeiro que chegasse nas águas seria curado. A saída desse cara que era paralítico, a única saída que ele tinha, era chegar nesse tanque de Betesda e ficar lá esperando para entrar na água. Agora pensa comigo numa corrida. Eu tenho cego, surdo, mudo, coxo, paralítico que não anda, só arrasta. Quem que você acha que tem menos chance de chegar na água? O paralítico. Porque o cego, mesmo ele sendo cego, ele vai tateando assim, uma hora ele chega lá. Na hora que ele sentir um trem molhadinho, ele pula. O surdo, ele tá na vantagem, porque ele não escuta, mas ele tá vendo e consegue correr. O mudo também, ele só não vai gritar para parar. Mas ele tá ouvindo, ele tá vendo, ele tá correndo. Agora o paralítico, cara, ele ouve, ele fala, ele vê, mas ele não consegue se mover. Ele consegue falar, pera, deixa eu. Ele consegue ouvir o movimento das águas. Ele consegue perceber antes do surdo que a água está mexendo. Ele consegue ver antes do cego que a água está mexendo. Mas ele não consegue se mover. Entenda uma coisa, não adianta direcionamento se você é paralítico. Não adianta visão espiritual se nós estamos paralisados. Sabe por quê? Esse cara, ele tinha direção. Ele sabia onde que tinha que ir, ele sabia o caminho. Olha, só vim aqui, talvez ele estava na beira da água. Mas ele não se mexia. Sabe qual que é o grande problema da ansiedade? Não é que você está fora do plano inicial de Deus. O problema da ansiedade não é que você está fora do centro da vontade de Deus. O problema da ansiedade não é que você está sem ministério.
Sabe qual que é o grande problema? Você tem ministério, você está no centro da vontade de Deus, você tem direcionamento, mas você não consegue se mover para o alvo. Me diz, o que adianta você ser tão crente, você ter tudo, um mapa assim, ó, de tudo que você tem que fazer, ministerialmente, de tudo que você tem que fazer na sua vida. Deus te entrega e fala, filho, é exatamente isso aqui que eu quero de você. Se você não consegue mover para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, dá vontade de chorar. Porque você tem direcionamento, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue se mover. E eu entendo que é isso que passa na cabeça de pessoas que têm grandes crises de ansiedade. Nós sabemos que nós temos que mandar uma mensagem pedindo socorro. A gente sabe que tem que ligar para alguém, não sei, para fazer uma oração, para fazer alguma coisa. A gente sabe que tem que levantar da cama e agir. A gente sabe que tem que orar e colocar diante de Deus, mas nós não conseguimos mover para lado nenhum. E eu não vou te culpar por isso, porque eu entendo que quando o inferno ele aproveita das situações, cara, nós ficamos sem movimento. Eu não estou falando que quando você tem crise, você é possesso, mas nós abrimos portas e brechas para verdadeiramente o inferno nos paralisar, ao ponto de nós não conseguirmos cumprir a vontade de Deus. Ana, então o que eu faço nas minhas crises de ansiedade? Eu não vou te falar o que você vai fazer na sua crise de ansiedade. Eu vou te falar o que você vai fazer antes de chegar na sua crise. Gente, de verdade, quando você já está lá na lama, no meio do buraco, é muito difícil te dar direcionamento. Só te basta puxar, te arrancar, te dar um banho. O que faz mais sentido? Eu te mostrar como não cair no buraco ou deixar você cair e depois eu arrumo um povo para te puxar? O problema é que a gente fala, não vai para lá, você vai, né? O buraco é ali, não vai para lá, tá bom. Dá nem um dia de diferença o jovem lá no buraco. Mas glória a Deus, né? Graças a Deus nós temos umas cordas fortes para puxar. Ou não, né? Mas a glória a Deus. Cara, a minha maior preocupação é como você vai agir antes de você chegar em grandes crises de depressão, crises de ansiedade, crises emocionais, crises que nos paralisam e nos impedem de realmente cumprir ministério. Gente, nós temos grandes casos de pessoas que são usadíssimas por Deus, ou eram usadíssimas por Deus, e tiveram momentos que tiveram que parar, porque não conseguiam mais caminhar. Temos grandes exemplos de pessoas que realmente têm grandes direcionamentos, são usados, têm visões, revelações, mas que chegou uma hora que veio um burnout nela. Como é que fala? É isso mesmo. Tão grande que ela não consegue mais fazer nada. E não é que ela fique inútil para o ministério, mas é a hora que ela vai parar de cuidar e começar a ser cuidada. Deixa eu te falar e tirar uma grande coisa que nós temos, um estereótipo que a gente tem na nossa cabeça. Esses problemas que nós temos, gente, que nós estamos falando desde o primeiro dia, dependência emocional, orfandade, carência paterna, etc. Agora ansiedade, muitas outras que nós iremos falar. Isso não quer dizer, cara, que você não pode fazer mais nada por Deus, não. Isso não quer dizer que você está fora do time, não. Isso não quer dizer que você está fora do plano. Isso quer dizer que agora você reconhece e entende que você está num nível de ser cuidado antes de cuidar. Só que o que acontece? Quando nós identificamos problemas na nossa vida, quando nós identificamos onde verdadeiramente nós temos que guardar o nosso coração, nós recuamos, fugimos. Não, mas agora eu não presto para esses jovens mais não. Agora que descobri que eu tenho ansiedade, que eu tenho crise não sei o quê, eu duvido que eles vão querer alguém desse no time. Queremos sim. Cara, você com dificuldade, você tem o mesmo valor do que você sem dificuldade. E eu duvido que tenha um aqui que não passe uma dificuldade. Eu duvido, nem vou pedir para levantar a mão, talvez vou até rir. Cara, entenda, todos nós que estamos aqui, mais um tanto que talvez faltou hoje, talvez de fora, ou gente que acabou de chegar na igreja, olha e fala, não, mas esses caras não tem problema nenhum, velho. Eles estão rindo todo dia, pulando, e acampamento, eles dormem 5 dias, não sei o quê. O que é isso? Não tem problema. E aí você se sente excluído, você se sente diferente de todos nós. Deixa eu te falar, nós estamos cheios de problema, nós estamos cheios de vontade de chorar, nós estamos cheios de vontade de espernear, mas somos pessoas que não desistimos e realmente declaramos que nós vamos continuar. Cara, entenda uma coisa. Todas as vezes na sua vida que os seus movimentos começarem a ser por seus esforços e não pela graça de Deus, você está indo para o caminho errado. Toda vez que você olhar para uma situação e falar assim, eu estou aqui porque realmente eu tenho orado demais. Você está doido 1 hora por dia. Jejuei 2 vezes na semana. Li Daniel todinho. Estou lendo Gênesis agora. E daí? Cara, eu estou muito feliz. Realmente você está, buscando e tal, estamos diante de Deus. Mas você não é salvo porque você jejuou 2 vezes na semana. Você não é salvo porque você leu Daniel todinho e está em Gênesis agora. Você é salvo porque existe um Deus tão grande que veio à terra, sofreu tudo, foi na cruz e morreu por seus pecados.
O grande diferencial da sua vida não é o tanto que você ora, não é o tanto que você busca, é sim um Cristo que morreu na cruz por seus pecados. Ah, Ana, então eu vou ficar de boa, né? Parei de ler Daniel, parei de ler Gênesis, parei de jejuar e parei de orar. Ô, meu filho, não corta isso aí também não. Não é que nós não temos que buscar. Mas sabe por qual o motivo realmente da busca? É o entendimento de uma graça tão grande que você fala, cara, o mínimo que eu quero para a minha vida é viver todos os dias da minha vida diante dessa presença. O motivo de você buscar não é para você merecer algo ou para você ser o melhor do mundo, o melhor da igreja, o mais crente, o que eles vão te ligar para resolver problema. Se você quiser, nós te ligamos, tá cheio de problema a resolver. Não é por isso que você tem que buscar. Cara, não é pela sua salvação que você tem que vir no culto todo dia. Sabe por que nós precisamos vir no culto? Com o entendimento de um culto sobrenatural? O entendimento de que nós somos salvos por uma graça tão avassaladora que é impossível você não se apaixonar todos os dias por um Deus que morreu por você. Cara, as suas buscas, elas não definem a sua identidade. Elas definem o quanto verdadeiramente você está entrosado no reino de Deus. Quanto mais você está dentro do propósito, quanto mais você está dentro do plano, mais você tem vontade de orar, mais você tem vontade de buscar, mais você tem vontade de ler a Bíblia. Verdade. Mas isso aí não vai te garantir nada. Sabe por quê? Pode chegar lá no último dia que ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. E olha que eles oravam, olha que ele expulsava demônio, olha que ele fazia de tudo. Mas, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. O que adianta buscar se você ainda não conhece? Cara, não adianta nada. E sabe por que eu não tenho medo de falar isso com vocês? Porque eu sei que à medida que você for conhecer, mais você vai buscar. Eu não tenho medo de falar para você achar que... Senão, não fala isso não, que senão nossos dias vão parar de buscar. Vai nada. Sabe, porque quando você se envolver o suficiente num chamado sobrenatural, eu duvido que você vai parar de buscar, você vai ler mais. Em vez de ler só Daniel e Gênesis, você vai ler Êxodo, Números, e vai ler Números rindo. Diferente dos jovens que acham ruim ler Números, né? Não pula. Não pula. Tenho certeza que tem umas remas lá pra gente. Qualquer dia o Damar vai pregar Números pra vocês, né? Gente, entenda uma coisa. Aquele cara que estava lá no tanque de Betesda, ele não tinha controle nenhum da situação dele. Ele podia ser inteligente o que for. Ele poderia ser crente o que for. Ele poderia, Deus, tem misericórdia. Mas naquela época, cara, isso não ia adiantar nada. Porque estava paralisado. Deixa eu te falar. Quando chegar numa hora que você estiver paralisado espiritualmente, não adianta mais nada. Ainda, daqui a pouco eu vou te mostrar que adianta sim. Porque esse cara agora ele está numa situação horrível. 38 anos paralítico. Anos e anos e anos vendo o povo correndo para aquela água. E ele só olhando. Entenda uma coisa, gente. Nós somos pessoas controladoras. Não adianta você falar que você não é. Todos nós somos extremamente controladores. Nós odiamos perder o controle das situações. E é por isso que a ansiedade bate. Eu sei que você odeia quando você não tem controle do horário que você vai sair, de quando que vai ser, de como que vai ser. Eu sei que você quer tudo. Eu sei que tudo que vai acontecer na sua vida, você quer que venha um check-up na hora e fala, Ana, aqui vai ser assim, assim, assado, viu? Pode ficar tranquilinha, tá tudo no seu controle. Não tá. Porque muitas das vezes o meu controle é péssimo, horrível, errôneo e vai me mandar para o inferno. Não confie no seu controle. Não confie naquilo que você tanto acha que está certo ou que você acha que você já domina. Isso aí pode te jogar no fundo do buraco, para não te falar lá no mar do esquecimento. Cara, não adianta ter controle. Não adianta ser controlador quando nós somos colocados em situações de paralisia espiritual. Mas hoje daqui você vai sair daqui andando, correndo, pulando. Não vai sair ninguém daqui paralítico. Ser controlador tem um nível ainda pior do que controlador, que é o perfeccionismo. Tem ninguém... Hoje até manifestou. Eu também, gente. Eu também sou. Não tem como. Acho que todo mundo é, né? Não, tem uns que é mais largado. Eu olho assim e falo, velho, eu vou primeiro. Gente, além do nível de ser tão controlador, existe o nível de ser tão perfeccionista. E quem sabe o tanto que a gente sofre para entrar no reino de Deus. Sabe o tanto que a gente sofre quando o trem não sai do jeito perfeito. Fala, velho, eu planejei tudo. Eu orei para ser daquele jeito. Eu fiz a escala, eu fiz a ordem de serviço. Chegou no dia abençoado, não foi orar.
Sabe que você vai sofrer por isso? Não, vai lá no lugar dele e ora. Cara, entenda uma coisa, todas as vezes que nós queremos algo perfeito, do nosso jeito, tá errado. Você é perfeito? Como é que você vai saber fazer um trem perfeito? Se você é imperfeito, você nunca vai conseguir fazer algo perfeito. É a lógica básica. E nem é matemática, é lógica mesmo. Cara, entenda. O perfeccionismo muitas das vezes nos coloca em situações muito difíceis de sair. E eu não estou te falando que você está errado, possesso, que você não é de Deus. Não, nascemos assim, né? Fazer o quê? Talvez puxou o pai, puxou a mãe, ou todo mundo é assim, eu não sei. Mas, cara, deixa eu te falar um negócio. Você vai ter que abrir mão disso aí todos os dias da sua vida. Você vai ter que abrir mão desse controladorismo seu todos os dias da sua vida. Porque não é todo mundo que vai querer ser mandado por você, não. Ou você acha que você vai amarrar na coleirinha e fazer do seu jeitinho? Não vai acontecer. E aí você vai se frustrar muito. E você vai entrar em crise e ansiedades. E você nunca vai conseguir sair se você não entender que existem renúncias para serem feitas. Cara, você vai ter que renunciar a essa vontade sua de ter controle de tudo. Você vai ter que renunciar a essa vontade sua de tudo acontecer do seu jeito, na hora que você quer e do jeito que você quer. Nem todas as vezes vai acontecer. A não ser que você esteja 100% ligado ao céu, igual a Enoque. É bom que Deus te leva. Gente, entenda aqui, para nós entrarmos numa visão específica do mundo espiritual, para nós entrarmos em algo específico do céu, nós temos que aprender a entrar em um ambiente de descanso. Eu sei que hoje a gente vive muito nesse negócio de faz toda hora, não dorme não, não. Eu não estou falando de descanso físico. Sabe o que eu estou falando de descanso? É de você, na hora que vier aquele problemão, você vai falar, cara, tranquilo. Porque você confia que existe um Deus que vai prover enquanto você descansa. Você acha que no 7º dia Deus descansou porque ele estava cansado? Ele descansou para mostrar que nós precisamos descansar. Se Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o digno de lançar os céus, o digno, o tanque trem, não, ele parou para descansar, você vai ficar cansado? Entenda, quando ele diz, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, isso indica uma grande necessidade, cara, de você tirar esse peso das suas costas. Quando eu falo de descanso, é um entendimento e confiança sobrenatural no céu, de que ele vai prover na hora que você precisa. Entrar num nível de descanso, cara, é você hoje sair daqui. Eu sei que você está lotado de problema na sua casa, na sua faculdade, talvez você está precisando de tirar 100 valendo 90. Eu sei que existem várias preocupações, eu sei que existem vários problemas a serem enfrentados, mas entenda uma coisa, o que vale de tudo é, né? Nota baixa. Para de conversar agora, aqui. Presta atenção. O que vale de tudo é você sair desse culto tão descansado ao ponto de entender que não, quem cuida de você não dorme. O que vale nesse culto é você sair daqui tão descansado, entendendo que quem cuida você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar que tudo vai. Gente, tem misericórdia. Sangue de Jesus. Eu sou boa, fala que eu canto bem. Agora é sério. Gente, o que vale de tudo é vocês saírem daqui do culto hoje entendendo que existe um nível de descanso sobrenatural. Cara, às vezes você vê, olha pra mim, pro Damasceno, pros meninos e fala, não, mas que cara pleno. Eu sei que vocês me acham meio brava às vezes, já chegou esse comentário em mim. Mas, tudo bem, fala que o Damasceno é um poço de mansidão. Talvez você olhe pro cara e fala, velho, não tem problema nenhum. Sério, de verdade, porque o cara tá rindo. De boa. Aqui, não é falta de problema. Sabe o que é isso? É entendimento de lugar de descanso. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir se tornar um líder ou cuidar de pessoas se você não entender, cara, que você vai precisar descansar. Eu não digo descansar de dormir, não, que isso às vezes não acontece. Realmente, às vezes você não dorme. Mas existe um nível de descanso ao ponto de você falar, Deus, eu vou orar por esse jovem aqui porque eu creio que o Senhor está na causa dele, não sou eu. Cara, eu ou Damar tá na sua causa, de verdade não vai te adiantar nada. Porque nós somos seres humanos assim como você. Sabe o que vai adiantar? Um nível de descanso é você falar, Deus, o Senhor agora está no controle dessa situação. Deus, eu coloco essa nota baixa diante do Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar alguma estratégia que não seja colar para eu conseguir passar.
Deus, eu coloco a minha família diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor vai gerar maneiras do meu pai, da minha mãe ser salvo, sem que eu precise me desgastar ou ficar mal. Porque, cara, se você fica mal com as situações, entenda, você vai não conseguir fazer nada, você não vai ajudar. Quando estamos em ansiedade, preocupações excessivas, nós só atrapalhamos. Entenda, você vai só conseguir ajudar as pessoas e realmente ajudar a situação que você tanto precisa quando você entrar num lugar sobrenatural de descanso. E o lugar de descanso eu diria que é sinônimo de confiança. Você descansa no colo de alguém que você acha que vai te matar? Você descansa no colo de alguém que acha que vai enfiar a careta no seu olho? Você só vai descansar do lado de quem você confia e acha que realmente vai cuidar de você. E eu te garanto que Deus é um pai que não quer te matar, roubar e destruir. Deus é um pai de amor e de graça tão sobrenatural que a Bíblia nos diz que Ele nos daria a paz que excede o entendimento e que guarda o nosso coração. Porque talvez a gente ministra tantas palavras, guarda o coração, a gente fala, meu Deus, como é que vai guardar? Eu corro pra cá, tem independência emocional, eu corro pra cá, tem ansiedade, eu vou pra frente, tem orfandade, e pra trás daqui um dia chega o outro. E aí, às vezes a gente se vê sem saída e sem saber o que fazer. A paz que excede o entendimento guardará o vosso coração. Não é você que guarda. É a paz que excede o entendimento que é suficiente para nos guardar e nos livrar de situações difíceis. Cara, um lugar de descanso é um lugar onde você toma posse de uma paz que excede circunstâncias. Você consegue entender o que é paz que excede o entendimento? Não consegue, porque se excede o entendimento, você não vai entender. É isso mesmo. E olha que você é inteligente. Você estuda e ainda assim você não consegue entender que paz é essa. Então você imagina que essa paz é muito boa ou boa? Muito boa. Cara, se essa paz é tão boa, é tão excepcional que mesmo você sendo totalmente inteligente, você ainda assim não consegue entender, cara, o que resta pra gente é abraçar essa paz e falar, Deus, eu aceito essa paz sobre a minha vida. Calma que hoje ainda você vai sair daqui abraçadinho com essa paz. E não é pelúcia não, realmente você vai sair daqui com uma paz transbordante. Amém? Continuando. Aquele cara lá no poço, extremamente ansioso para a hora que a água ia agitar. Mas ele era paralítico. Entenda, o inferno tem grande interesse em nos tornar paralítico e nos paralisar. E é por isso que muitas pessoas dizem que a doença do século é depressão, ansiedade. Porque se você for conversar com um jovem na sua faculdade, no seu serviço, em qualquer lugar que você for, a chance dele te falar que já teve crise de ansiedade é quase 100%. O inferno tem investido pesado na nossa geração para nos colocar como pessoas paralisadas. Cara, eu imagino que ele estava 38 anos paralítico, anos e anos naquele poço. Eu imagino que ele estava num ambiente tipo assim, não tem saída. Você vê saída para ele, tirando Jesus? Eu não veria. Anos e anos, ele tinha todas as estratégias do mundo, mas nenhuma delas adiantava nada. E é aquela hora que se Deus não entrar, o pau vai quebrar. Eu sei que tem muitas pessoas, não somente hoje, mas em que momentos que nós pensamos, Deus, se o Senhor não entrar agora, se o Senhor não intervir agora nessa situação, se o Senhor não cobrir a minha mente agora, já era. Sabe o que é o mais legal de tudo? Jesus chegou lá. Parecia sem saída. Deus, se o Senhor não chegar, o pau vai quebrar, mas ele chegou. Deixa eu te falar, ele vai chegar. Já chegou, né? Fala a verdade. Quando Jesus chega naquele tanque de Betesda, a Bíblia diz, não é que ele fica lá, oi Manuel, o que você tem? Ah, sim. Oi João. Ah, surdo, né? Gente, para. Não foi intencional. Ô, gente, para com isso. Falei sem pensar. Volta aqui. Volta. Gente, amém? Pode rir de mim. Jesus chegou naquele tanque de Betesda e ele não... Para, pô. Jesus... Se eu ficar vendo esses dentes seu pra mim aqui, eu não vou conseguir não, hein? Jesus chegou no tanque de Betesda, ele não ficou lá investigando os problemas dos outros. Para de rir, menino.
Eles estão até assim, ó. Adianta não, tá vendo seu ombrinho pulando aí. Gente, Jesus chegou no tanque de Betesda. Ele não saiu investigando quem estava lá mais tempo, que tinha o pior problema. Quando Jesus chegou naquele tanque, o paralítico estava lá e ele foi direto no paralítico. Sabe por quê? Jesus, ele entende necessidades. Jesus, ele compreende o quadro de forma tão grande que ele sabe a hora que ele tem que chegar em você. Então você não precisa ficar com ciúme quando o pastor entrega uma coisa para outro jovem que não é você, não. Não precisa ficar desesperado quando chega alguma profecia que não seja para você. Entenda, a hora que for, cara, para você se levantar, para você verdadeiramente ser algo, para Deus operar na sua vida de forma sobrenatural, Ele não vai ficar te procurando, fazendo drama com você. Deus não é um Deus de jogo. Deus não é um Deus de ficar tem certeza, então me adora. Não. Quando Deus tem que operar na nossa vida, Ele vem, pá. É agora, é hoje, é desse jeito, é dessa forma que eu vou operar. Deus, ele foi diretamente naquele paralítico. E ele chegou nele e falou assim: quer ser curado? O que você acha que o paralítico respondeu? Errou, ele não falou isso. Você acredita? Diante de tudo isso, o cara estava na pior. Pior que eu sei, você sabe disso. Muito pior que eu sei. Eu sei que você tá ruim, mas pior que eu sei. Gente, ele perguntou ao paralítico: você quer ser curado? E o cara não respondeu sim. O cara respondeu no 7. Isso mesmo. 7. Por favor, slide 7. Isso. O homem enfermo queixou-se. Lembrando, Jesus perguntou para ele: quer ser curado? E o cara respondeu: Senhor, não tem que ninguém me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Isso Jesus já sabe, gente. De verdade, ele tá vendo que o cara não anda. Ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Próximo. Jesus nem perguntou de novo, porque eu fiquei com medo da resposta dele de novo. Se Jesus chegar no seu hoje e falar: cara, você quer ser curado? Agora você vai falar assim, né? Mas talvez antes: ah, Deus, na moral, só eu que tô ruim, todo dia essa mesma coisa. Ah, não. Deixa eu falar um negócio. Quando Deus chegar com a bandeja pronta assim, com uma cura, com um milagre, com um sinal, com um prodígio, com maravilha, a primeira coisa que tem que fazer, não vai queixar não. Tem azeitona? Aqui, quando Deus chegar com um negócio pra você, para de mostrar esse dente. Quando Deus chegar com alguma coisa pra você tão específica, não seja bobo de não pegar a oportunidade que Deus tem te dado. Porque ele chegou com a cura. Ele não ficou olhando ao derredor. Ele chegou direto no paralítico e falou: cara, você quer ser curado? Sim, né, Valesca? Recebe aí. Ele chegou: você quer ser curado? E o cara falou: ah, Jesus, se você fosse Jesus, você ia embora. Eu tenho certeza que você ia falar assim: ah, pelo amor de Deus, ninguém te merece. Mas Jesus não é você, graças a Deus. O cara ainda se queixando, Jesus ainda fala com ele: levanta, pega o teu leito e anda. Por que você acha que Jesus mandou ele pegar o leito dele? Por que não podia deixar o leito dele lá? Te dá um minutinho pra pensar. Porque o quê? Pra ninguém chegar lá e dormir na cama dele, né? Gente, quando quando Jesus fala: pega o teu leito e vai embora, Jesus está declarando que aquele cara nunca mais vai ter que voltar naquele lugar. Entenda uma coisa. O interesse de Deus nas suas crises de ansiedade, quando você está num momento muito difícil, não é te curar só dessa crise de ansiedade. O objetivo principal de Deus na sua vida é te curar de forma inteira. É de você nunca mais precisar voltar num quadro ansioso. Deus hoje tem proposta para nós de nós sermos curados, assim, na raiz. E por que eu estou falando isso com você? Porque eu sei que o maior do empecilho das nossas curas somos nós mesmos. Porque aí eu falo: gente,
Vamos lá e tal, vai ter um negócio daqui a pouco, beleza? E aí vai todo mundo, vamos orar assim, vamos fazer desse jeito, que Deus vai curar, tarará, tarará. E o que a gente faz? Oh Deus, obrigado por essa cura de hoje, mas amanhã... Não vai ter amanhã com ansiedade. Não vai ter semana que vem com ansiedade. Não vai ter mês que vem com ansiedade. Entenda uma coisa, Deus ele vai responder de acordo com a sua expectativa. Se você tem expectativa de Deus te curar de uma crise, beleza, Ele pode te curar de uma crise. Mas cara, se você tiver total expectativa de que Ele vai te curar num quadro tão crônico, daquilo que nunca mais vai voltar na sua vida, Ele pode completamente. Gente, Deus é grandioso o suficiente para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Ainda que a nossa mente seja falha, ainda que as nossas petições sejam falhas, ainda assim Ele é grande o suficiente para fazer muito além daquilo que nós temos pedido. Cara, esse cara é curado e ele leva a cama dele embora, declarando que ele nunca mais vai precisar deitar naquele leito. Hoje eu quero que você vá embora deste culto e leve o seu leito embora para você nunca mais deitar nesse leito de ansiedade, para você nunca mais deitar nesse leito de crise, para você entender que é uma cura completa. Ah, Ana, tive uma recaída, então não levei meu leito embora. Não é isso. Existem sim portas e brechas que nós abrimos ao longo do nosso processo. Beleza, Deus te curou completamente, e aí talvez você caçou em DACA aí para fora. Não vou nem falar o que você caçou. E aí teve recaídas. Nós vamos de novo. Sabe por quê? Elias, ele foi um cara que ele entrou no nível de depressão. Não sei se você sabe que teve uma época que ele estava sendo tão perseguido, que ele foi fugir, obviamente, né? Que ele não queria morrer. Todo mundo perseguindo Elias e tudo mais, e Elias foge. E aí no meio do caminho, Elias chega e fala, Deus, me mata. É verdade, Elias, um profeta, um homem de Deus, uma grande referência que nós temos, ele pediu a morte. Ele falou, Deus, eu estou tão cansado que eu estou pedindo a morte. E aí ele vai dormir. Não sei se ele achou que ia morrer dormindo, mas diz que chegou um anjo com um pão quentinho para ele. E aí falou, Elias, acorda, come, bebe, porque você vai ter que continuar andando. Ele ofereceu a cura para Elias uma vez, concorda? Elias comeu, tarará, e voltou a dormir. Sabe o que o anjo fez? Foi lá de novo. Ele falou, Elias, levanta, come, bebe, porque ainda nós temos caminho a seguir. Cara, entenda. A proposta de Deus não é só uma vez na vida, perdeu, acabou. Né? Ou cale-se para sempre. Não é assim. Deus é um Deus tão misericordioso, de tamanha graça, que Ele opera na nossa vida quantas vezes for necessário, porque Ele é um pai que ama tantos filhos, que Ele entende, Ele sabe que a gente precisa. Volta lá em Filipenses para mim, porque eu preciso avançar. Filipenses 4, no versículo 6. Isso, não andei ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Gente, aqui no versículo 6, ele nos dá 3 passos extremamente importantes para nós irmos contra a ansiedade. Isso não é eu que estou fazendo merchan, não. Está falando da Bíblia, presta atenção. Não andeis ansiosos. Para você não andar ansioso, pelo contrário, sejam solicitações declaradas na presença de Deus, oração e súplica com ação de graça. Nós vamos falar de 3 coisas que nos vão ajudar muito a enfrentar. A primeira dela é sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Gente, quando nos traz solicitações, são preocupações específicas que afligem o seu coração. Você sabe muito bem aquilo que te deixa doido. Você sabe muito bem o motivo da sua ansiedade. Você sabe muito bem situações que te deixam extremamente ansioso. E sabe o que fala? Sejam todas as nossas solicitações declaradas na presença de Deus. O que isso significa? Você chegar diante de Deus com uma tamanha certeza de que Ele vai operar, que você vai contar a historinha toda para Deus. Ana, mas Ele já sabe? Sabe. Mas você vai ver que quando você declara as suas petições, as suas solicitações diante de Deus, você está consequentemente colocando Ele no controle de cada detalhe que te preocupa. Sabe por quê? Quando a gente vai reparar um pouco o que nos deixa ansiosos, nem é a situação por total. Às vezes são mínimos detalhes que saíram do nosso controle. Quando a gente vai ver situações que nos deixam extremamente ansiosos, nem é a situação por completo. É um mínimo detalhe que, Deus, ainda não está daquele jeito. Sabe o que você vai fazer, Deus? Tal coisa está me deixando ansioso. Tal e tal coisa está preocupando o meu coração. Mas eu creio que o Senhor é eficiente, é grande o suficiente para fazer muito mais do que eu peço, muito mais do que eu coloco diante do Senhor.
E aí você vai entender que quando você faz esse tipo de petição, enquanto você coloca isso diante de Deus, ele está pegando isso e tirando dos seus lombos. É aí que ele fala, vinde a mim cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É onde você tira essa mochila pesada que você está carregando não sei para quê, e coloca diante de Deus e ele pega e fala, agora é meu. E cara, Deus não vai ficar ansioso, Deus não vai ficar preocupado, porque Deus é um criador. Eu quero que você entenda a magnitude, a grandiosidade de Deus o suficiente para pegar o seu problema e resolver da melhor forma possível. Cara, não fica tentando resolver tudo com a força do seu braço, não. Sabe por quê? A gente pega problema de casa, problema de faculdade, problema de igreja, problema de não sei onde, problema de não sei onde, e você vai colocando tudo aqui no seu lombo. Entenda, você não vai dar conta. Isso aqui, não adianta ficar espiritualizando essa parte, porque qualquer um não dá conta. Cara, você precisa entender e ser espiritual o suficiente, já que você quer, de colocar as coisas diante do seu Pai. De chegar diante de Deus e falar, Deus, essa preocupação aqui, eu coloco diante do Senhor, e entender que a partir de agora isso não mais tem poder de te afligir. Imagina você chegando da escola com a mochila pesadona, aquela que você anda até para trás. Você chega em casa, dá para colocar a mochila no chão, dá para colocar a mochila no sofá, dá para colocar a mochila na cama, mas você anda com ela dentro de casa, faz comida com a mochila, dorme com a mochila, vai no banheiro com a mochila. É isso que nós fazemos diante de Deus. Nós chegamos em casa, nós chegamos num ponto de descanso, mas ainda assim nós não entregamos nossas preocupações. Você entende quão grave é isso, quanto não faz sentido? Você chegar num lugar, na casa, você chegar na igreja, você chegar num culto e você ainda não conseguir colocar suas preocupações diante do Senhor? É a mesma coisa de você ficar rodando em casa com mochila. Não faz sentido. Isso quer dizer que você não se sente à vontade no lugar que você está. E aí você precisa conhecer um pouco da presença de Deus. Ele diz, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. E depois ele diz, por meio de oração e súplicas com ações de graça. O que seria súplicas? Então, primeira coisa, você vai ter que entregar. Primeira coisa, você vai chegar diante de Deus e falar, Deus, é isso, assim, 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 que me incomoda, que me aflige, que me dá ansiedade. E você vai crer que Ele vai fazer. Segunda coisa é súplica com ação de graça. O que é súplica? É algo que expressa grande necessidade na sua vida. É aquele negócio que você olha e fala assim, cara, eu preciso disso aqui, senão eu vou morrer. É aquilo que você precisa muito. Súplica, você chegar diante de Deus e falar, Deus, não dá mais. É um nível acima de petições, que você não está só colocando nas mãos dele, mas você precisa de uma resposta tão rápida que você está suplicando algo do céu. Só que, cara, eu quero te falar uma coisa que sempre haverá o suficiente na sua vida. Porque muitas das vezes nós queremos coisas além que não precisam ser feitas agora. Por que então ele nos pede para trazer súplicas? Para termos um entendimento que diz sim, nós temos aquilo que é suficiente para nós fazermos o que nos é proposto agora. Não está faltando nada. Não está faltando nada na sua vida. Não está faltando nada para deixar e permitir você a fazer algo daquilo que Deus tem mandado. Está entendendo? Só que presta atenção. É alguma súplica normal? Não é. Por meio de oração e súplicas com ações de graça. E tá aqui direitinho que eu ia pregar sobre gratidão, mas ontem o Damar falou um trem no monte. Você fala que é cirúrgico, né? É de jeito. O Damar falou um negócio de gratidão no monte que mexeu muito comigo. Ele falou assim que existem 3 motivos para nós sermos gratos. O primeiro motivo é agradecer pela oportunidade de uma situação que você precisou da intervenção de Deus. O segundo motivo é você agradecer porque você crê que Deus vai fazer algo. E o terceiro motivo é porque você já está visualizando o milagre de Deus sendo feito na sua vida. Quando ele fala súplica com ação de graça, ele está declarando que você já vai colocar diante do Senhor, entendendo que vai acontecer. Sabe por que quando nós colocamos diante de Deus, nós não temos que ter dúvidas do poder de Deus e nem da ação de Deus. Quando nós colocamos súplicas diante dele, é uma forma de gratidão, de falar, Lord, I thank you for sunshine. Quando nós agradecemos ao Senhor por tudo, seja até pelo sol, não sei mais que ele agradece. Cara, quando nós agradecemos a Deus, nós entendemos um nível. Porque quando nós nos colocamos em posição de gratidão, nós nos colocamos num nível de entendimento de que Deus verdadeiramente vai operar na nossa vida. A gente tem que começar a ter o costume de agradecer Deus a todos os instantes. Nós não temos costumes de praticar ações de graças. É muito raro você ver, oh Deus, obrigado Jesus, oh Deus, obrigado por isso. Obrigado. Nós não temos costume de agradecer a Deus pelas coisas. Nós temos costume de pedir. Mas aqui ele não manda você só suplicar, ele manda você suplicar agradecendo. Então se você não sabe agradecer hoje, nós vamos aprender. E daqui a pouquinho você vai agradecer até pelo seu cachorrinho,
por tudo que Deus já te deu. E por último, e o mais importante, diz que é para nós entrarmos por meio de oração. Oração, para quem não sabe, é um método que você entra diante de Deus para você ter uma comunicação e um relacionamento claro com Deus. Eu gosto de exemplificar essa oração como adoração. Entenda uma coisa, nós nunca sairemos da ansiedade por completo enquanto nós não entrarmos em posição e estilo de vida de adoração. Ah, eu tenho que ficar louvando para Deus me deixar parar de ficar ansiosa? Não. Quando eu falo adoração, é além de louvor, é além de música, é um posicionamento, um estilo de vida, de reconhecimento de quem Deus é. Quando antes é que nós cantamos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Você entende que nós estamos reconhecendo automaticamente tudo aquilo que Deus é? Nós estamos reconhecendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Você está declarando que você conhece um Cordeiro que foi morto na cruz pelos seus pecados. Você está reconhecendo que além de um Cordeiro que foi morto pelos seus pecados, é um que está hoje assentado no trono. Cara, quando nós entoamos louvores que declaram e reconhecem a natureza de Deus, a grandiosidade de Deus, nós podemos realmente começar um esquenta para nós entrarmos no estilo de adoração. Ana, mas adoração não é música, por que você está falando dessa música? Estou falando porque muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer a natureza de Deus. Você tem dificuldade de chegar no seu quarto sem nenhum som, sem nenhuma música e começar a declarar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Nós temos dificuldade de declarar a natureza de Cristo, talvez porque nós não conhecemos a natureza de Cristo. Porque quando nós conhecemos alguém, nós não temos dificuldade de falar dessa pessoa. Então nós vamos ter que entrar num processo de conhecimento da natureza de Deus. Sabe por quê? Quando nós reconhecemos quem Deus é, automaticamente vem uma segurança de que Ele fará algo por nós. Entenda, reconhecer a grandeza de Deus nos traz segurança de quem Ele é. E entenda, todas as vezes que nós estivermos seguros de que Deus fará algo por nós, não existe espaço para ansiedade. Toda vez que nós tivermos segurança de que verdadeiramente Deus vai fazer aquilo a coisa certa, na hora certa, do jeito correto, não existe espaço para você ficar ansioso. Então entenda, gaste tempo, não é gaste, invista tempo conhecendo o seu Pai. Invista tempo conhecendo a natureza daquele que você confia. Invista tempo conhecendo a natureza do Criador. Invista tempo conhecendo que Deus é infinitamente capaz de fazer algo que você pede ou pensa. Sabe, nós temos que investir tempo conhecendo isso, porque nós precisamos declarar isso nos dias difíceis. E eu falo até que seja para declarar com sua boca mesmo. Quando você estiver entrando naquele pico, você fala, não, eu creio que Deus opera. Eu creio que Deus é Deus de milagre. Eu creio que Deus é um Deus de cura. Eu creio que Deus é um Deus de sinais, de prodígio. Porque automaticamente você está expulsando o espírito de incredulidade. Você está expulsando todo e qualquer investida do inferno na sua vida contra o entendimento de graça e conhecimento de Deus. Entenda, o inferno não quer que você conheça Deus. O inferno não quer que você tenha total compreensão de quem Deus é. Ele não quer que você entenda que Deus é capaz de fazer muito na sua vida. Ele não quer que você entenda que em uma situação difícil, Deus sim pode operar. E nós precisamos agir contra, nós precisamos ir na contramão. Cara, nós precisamos conhecer a natureza de Deus. Nós precisamos declarar em alto e bom tom. Me diga, quando nós cantamos aqui ao que está sentado no trono, você declarou com verdade, com singeleza, que lindo, com singeleza de coração, de que verdadeiramente você conhece ao que está sentado no trono? Por que nós não aproveitamos oportunidades de adoração? Por que só depois de uma palavra que te exorta tanto, Ana, agora eu quero cantar. Por que antes não cantamos? Por que antes tivemos dificuldade de declarar a natureza dele? Sabe por quê? Porque talvez nós não chegamos muito bem para isso. Afinal, como é que adora mal? Aí você não entende nada de adoração. Adoração não é sobre o seu estado físico, o seu estado emocional, o seu estado espiritual. Porque a adoração não é sobre você. Senão teria falado, ao que está sentado na cadeira. Cara, a adoração não é sobre como você está se sentindo. Não é sobre o que você fez hoje. Não é sobre o que você vai fazer amanhã. Então a sua adoração, ela tem que subir você estando bem ou você estando mal. Ou você só vai adorar o Senhor e reconhecer quem Ele é quando você está muito bem. Você precisa reconhecer a todo instante. Entenda uma coisa, a partir de hoje, não espere pessoas ficarem, vem gente, canta comigo. Vem gente, vamos declarar. Você tem que tomar uma posição, uma postura de falar, eu vou adorar o tempo que for necessário.
Até que seja na rua dessa faculdade, você precisar declarar quem é o Senhor, você vai declarar quem é o Senhor. E se nós tivermos dificuldade, cara, nós vamos buscar conhecê-lo. Se falarem com a gente que vocês têm dificuldade de saber quem Deus é, o próximo tema nosso vai ser: quem é Deus? Entendeu? Nós estamos aí para isso, entendeu? Deixa eu dar vocês. Cara, nós precisamos investir tempo em conhecer a natureza de Cristo. Porque aí sim nós temos segurança o suficiente de que Deus fará muito mais do que aquilo que nós pedimos. Passe o próximo, por favor. Não, isso. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente... Por que vocês estão rindo? Estou lendo a Bíblia. Não está dando, gente. Não está mesmo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for. Isso, de novo. Quer falar verdadeiro? Vamos lá. De novo, do verdadeiro. Tudo que for. Se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso. Então o que você vai pensar mesmo? Sem olhar. Em tudo que é? Ei, calma. Psh. Errou. Errou. Isso. Eu vou te dar uma semaninha pra você entender o que você vai ter que pensar. Entendeu? Toda hora que você estiver à toa, você vai falar: eu tenho que pensar em tudo que for verdadeiro, em tudo que for honesto. Cara, entenda uma coisa. Tá bom. Isso, excelente. Nisso, pensai. Acabou a sua vida. Pronto, tudo resolvido. Aí você não pode pensar em nada de mentira. Você não pensa não, né? Você não pode pensar nada que vai além de verdadeiro, honesto, justo, boa fama. Cara, sabe o que esse versículo quer dizer? Consagração. Mano, o que tem a ver? Quando ele nos traz essa lista aqui de coisas que nós temos que pensar, ele nos traz uma posição, uma postura de consagração. Eu não sei se você sabe o que é consagração, mas eu vou te explicar agora o que é consagrar. Consagração é quando você tira tempo para pensar só nas coisas do alto. Ana, impossível. Talvez pode ser. Mas o que acontece? É quando você, em vez de ficar vendo YouTube de Lucas Rangel, tarará, tem uns lá, outro. Podcast, né? Uns de crente aí pode. Não tô falando que não pode. Gente, primeira coisa, consagração não quer dizer que você vai se abster de coisas que são pecado. Consagração é um nível além de você renunciar a pecado. Consagração é um nível de você renunciar a coisas que nem são pecado, mas que você declara que é suficiente, que você quer ter mais contato com o céu. Então, entenda, é quando você pega o seu YouTube, e aí tem várias coisas lá, eu sei que tem várias opções. E aí você escolhe, não é pecado talvez você assistir um outro vídeo que não seja de Deus ou algo do tipo, mas você escolhe ver um vídeo que vai te trazer mais contato com o céu. É quando você vai escutar uma música e você escolhe escutar uma música que tenha mais contato com o céu. É quando você vai conversar com alguém e você escolhe conversar sobre uma coisa que tem mais contato com o céu. Isso é consagração. É você se conectar ao máximo com as coisas celestiais. E não é impossível estar em consagração. Eu quero te desafiar nessa semana, você pegar um dia e falar: Deus, hoje eu vou consagrar esse meu dia ao Senhor. Pode acontecer de você pensar uma besteira? Pode. Mas você está tão conectado com o céu que você vai pedir perdão na hora e você vai continuar no ritmo. Entenda, a consagração ela não vai parar porque você pensou em algo que não foi verdadeiro, honesto. Excelente, digno de louvor, nisso pensar. Vocês gravaram, fala a verdade. Pelo menos o verdadeiro, vocês já sabem. Gente, a consagração... Ah, não. Não. Se você essa semana não pensar nisso, que pregar, vocês não querem deixar, mas agora... Então tá bom, lá na sua casa você chega pra sua mãe. Oi, mãe, essa semana eu vou pensar. Não. Glória a Deus. Amém. Gente, a consagração, ela nos livra de muitos males e não somente a ansiedade. Porque ela vai te conectar com o céu e te deixar
com a audição limpa para Deus falar com você. Vai deixar a sua visão limpa para você ver as coisas de Deus. Para você cheirar, para você comer não, mas sentir no paladar, tocar. Entenda uma coisa, a consagração precisa. Porque muitas vezes nós falamos de jejum e oração, nós esquecemos da consagração. Nós precisamos consagrar dias, nós precisamos consagrar nosso tempo ao Senhor. Então entenda, essa semana você está mais do que desafiado a pegar um dia da semana que você está mais tranquilo, talvez você não vai ficar o dia inteiro na faculdade. Porque eu sei que na faculdade você vai ter que pensar coisa de química, né, outra etc. Ou direito, enfim. Mas nós precisamos entrar... Eu sei que você ficou animado com o verdadeiro. Pera aí! Eu vou embora. O pior é que o versículo é grande, velho. Sangue de Jesus. Feche seus olhos. E se você olhar, você vai repetir. Verdade. Fecha o olho. Não, de novo. Presta atenção. Vocês me irritaram tanto que agora vocês vão fechar o olho. É sério, fecha o olho e vocês vão repetir. 1, 2, 3, tudo que é? Digno de louvor, nisso pensar. Ó, foi bom. Foi bom. E ninguém colou porque eles tiraram daqui. Gente, amei. Essa semana, eu só quero vocês... De tudo isso aqui que eu não vou falar de novo. Amém. Amém? Se coloca de pé. Já ok, menina? Isso. De pé com muita alegria. Nós vamos fazer algumas coisas agora. Gente, olha aqui pra mim. Olha pro lado e fala... Shhh. Se ele estiver andando, ele é levita, que tá vindo aqui pra cima comigo. Mas se não estiver andando e não for levita, vai virar levita agora e vai vir aqui cantar. Presta atenção. Shhh. Sem chorar. Nós iremos fazer 3 passos agora. 2. Né? O primeiro deles... Não, 3, né? Porque, gente, eu quero 3. O primeiro deles, nós vamos entregar as nossas petições diante do Senhor. Eu vou te explicar os 3 passos, depois eu vou te relembrar. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos, daqui a pouco, fechar os nossos olhos. E você, sabe aquele negócio que está afligindo o seu coração e que a maioria das vezes te tira do sério? Você vai entregar ele com todos os detalhes diante de Deus. Se você não tiver nada, cara, que lindo. Eu duvido. Porque eu tô cheio de coisa para falar. Mas é aquele negócio que você fala, Deus, não faz sentido. Eu quero que você entregue isso diante do Senhor, com todos os detalhes, entendendo que Deus verdadeiramente vai operar, talvez não da sua forma, mas da forma dele. Depois que nós entregarmos nossas petições diante do Senhor, nós vamos para o segundo passo, que é súplica com ações de graça. Nós vamos tirar um tempo para agradecer, vai ser uns 2 minutos, vai ser muito bom, hein? Não precisa de mais tempo. Duvido, 30 segundos você já assim... Nós vamos tirar para agradecer Deus as coisas que você vê que verdadeiramente Ele fez na sua vida. E você vai puxando coisa para você agradecer, para você entender que você não tá tão ruim igual você tá achando, não. Deus já te deu muita coisa, né? Só de você estar vivo, abençoado, indo para o céu, já tá quase fechado. Depois de a gente entrar com ações de graça, nós vamos entrar no nível de adoração. Combinado? Só que nós não vamos adorar o que está sentado no trono igual aquele que fez... Não. Você entendeu? Nós vamos entrar ao que está sentado no trono com todo o louvor a Deus, com toda a honra, glória e declarando que Ele é digno. Amém? Primeiro passo, feche os seus olhos. Isso, feche os seus olhos. Respira fundo. Isso. Tira suas preocupações agora. Esses fardos, esses pesos. Nós vamos ter alguns minutos agora, enquanto o louvor toca algo, sem ser ao que está sentado no trono. Você vai tirar esse tempo